Hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui meu grande amigo, Rogério Andrade, fundador e CEO da Avanto. Avanto, que é uma empresa de administradora de compartilhamento de aeronaves. E ele vai contar um pouco para a gente como ele está utilizando a tecnologia para levar a aviação executiva para a população de uma forma geral. Rogério, muito bom ter você aqui com a gente. Sabemos que a Alpa é cliente Avanto e está ajudando e apoiando vocês na transformação digital de uma forma geral. E saber também que a Alpa confia na Avanto para que os nossos executivos, eu mesmo, a gente utilize a aviação executiva, tanto o avião quanto o helicóptero da Avanto. E você é um cara que fez com que a gente conhecesse melhor esse mundo, ao ponto da gente adquirir uma parte ali de cota com vocês. A gente está bem feliz. Recentemente a gente adquiriu essa cota, então hoje a gente tem ali com a Avanto essa frente, né? Obrigado de estar aqui e vamos bater um papo legal aqui. Ô, João, prazer. Obrigado pelo convite. É muito legal quando a gente tem uma relação de duas mãos, né? Tanto a Avanto, cliente da UPA, nos temas relacionados à tecnologia e transformação digital, quanto a gente ter o prazer e a honra de transportar vocês para os compromissos a trabalho e a lazer também. Ô, Rogério, e conta um pouquinho pra gente, cara, assim, como que você, antes da gente entrar em números, né, falar até em aeronaves, a parte de compartilhamento de cotas e tudo mais, fala um pouco pra gente da Avanto em si, dos números dela, e depois a gente entra num volume geral de que vocês já estão colocando de aviões aqui para dentro do Brasil. E a gente fala de tecnologia na sequência, porque eu acho que vai ser um papo longo também da gente entender essa aproximação de vocês com a tecnologia. João, eu gosto de começar essa história dizendo que nem tudo na vida é tão planejado assim, né? Eu estar nesse negócio de aviação executiva, de uma certa maneira, é uma obra do acaso. Tudo começou há bastante tempo atrás, quando eu ainda trabalhava no mundo dos negócios de consultoria. Eu trabalhava numa empresa de consultoria de estratégia e gestão e, como todo consultor que está nesse segmento, viajava muito e cada hora num projeto, cada hora num lugar, cada hora numa cidade. E contando essa história para um amigo meu de faculdade, que na época trabalhava na Rio Bravo, que é minha sócia na Avanto, ele falou, poxa, a gente tem uma empresa, uma startup de aviação executiva, que a Rio Bravo, como sócia capitalista, tem direito a nomear o CFO. E dado tudo que você está me falando, será que você não gostaria de ir lá bater um papo com o CEO da empresa para ver se você gosta e, de repente, você encara isso como um projeto de estadia permanente, alguma coisa que vai te permitir viajar um pouco menos, né? O curioso é que, nessa época, eu morava no Rio, eu sou carioca, tenho família no Rio, pais e irmãos todos moram lá. Nessa época, a namorada morando em São Paulo e eu fazendo um projeto em Brasília. Então, às vezes, meu final de semana era saía de Brasília na sexta, vinha a São Paulo ver a namorada, domingo ia ao Rio de Janeiro para trocar a mala de roupa suja pela de roupa limpa, segunda-feira, de novo, estava no aeroporto voando para Brasília para o projeto, né? Então, dentro desse contexto e contando tudo isso para ele, ele falou, não, vai lá, de repente você gosta, né? Você vem para São Paulo, fica aqui e muda um pouco o teu jeito de trabalhar. E eu fui, me apaixonei por esse conceito de compartilhamento de aeronaves, por esse modelo de negócios que, imagina, isso tem 22 anos. Então, economia compartilhada era uma coisa que estava engatinhando ainda, né? Hoje em dia é normal falar de compartilhamento e economia compartilhada para uma série de segmentos. Agora, especificamente para o mundo da aviação executiva, que, queira ou não queira, é um segmento muito específico, muito nichado, era uma coisa, no Brasil, inédita, né? Mas eu achei super legal a ideia, super legal o conceito. Confesso que eu me apaixonei pelo mundo do aeroporto, né? Eu brinco que eu acho que no aeroporto tem alguma coisa que é inebriante. Deve ser o cheiro do querosene, não sei muito bem. Mas a verdade é que eu adorei e resolvi ir para esse novo desafio, para esse novo projeto. 2 anos depois, esse cara que era o CEO da empresa saiu e aí eu fui convidado pela turma para assumir para o negócio. Nessa época, a gente fazia compartilhamento só de helicópteros. Era uma outra empresa, na verdade. E aí, em 2010, já num contexto diferente, com um projeto mais ambicioso, junto com a Rio Bravo, a gente fundou a Avanto. Ah, que legal. Né? E desde então, desde 2011, a gente opera como Avanto, fazendo tudo aquilo que a gente faz até hoje, que é o compartilhamento de aviões e helicópteros e a administração de aeronaves privadas. Então, de fato, como eu falei, isso tudo veio quase que por um acaso, né?
Depois as coisas foram acontecendo, obviamente, de forma intencional e planejada, mas nem sempre a gente escolhe o caminho que a gente vai seguir na vida, né? As oportunidades aparecem. Pô, Jair, que legal, cara. Assim, você comentou que a Avanto, então, depois foi fundada em 2011. Quase mais ou menos no mesmo tempo da OPA também, né? A OPA, quando ela nasceu no mercado, foi no começo de 2012. Começamos a desenhar a OPA ali final de 2011, fevereiro de 2012 a gente começou a operação mesmo dela, engatinhando, né? Era um cenário bem diferente, mas, cara, é legal que a gente vê que os negócios, eles nascem mesmo de iniciativas quando a gente identifica uma dor e principalmente quando a gente vive aquela dor em si, né? Então, eu lembro também que no mercado, quando eu estava como consultor de empresa de tecnologia, atuando, né, dentro dessa parte, tanto validando o negócio, quanto levando tecnologia, que na época muito forte de Oracle e Java, que eu adorava isso. Tem muita gente que não gosta, quando a gente fala em linguagem de programação e tudo mais, tem uma rincha ali, né? Tem gente que não gosta de Java, tem gente que adora, então é amo e odeio, eu amo, mas tem esse ponto. E identificando essa dor e falar, pô, tenho que construir um negócio no qual esse negócio possa resolver essa questão de flexibilização, essa questão de eu poder levar a tecnologia, mesmo não sendo uma empresa grande, atuando para as grandes empresas, né? Porque a gente via que tinha uma camada ali para grandes negócios que eles não eram atendidos pelas empresas grandes. Então, a gente entrou nesse nicho. E o engraçado é que a gente entrava para resolver muito aquela dor de cabeça na qual ninguém resolvia ou ninguém queria resolver. Porque é muito bacana, é muito normal você querer trabalhar só com inovação, você trabalhar com projetos novos, projetos no qual você consegue desenhar e estruturar de uma forma geral. A gente entrava para identificar aquele problema em produção na qual não estava falhando, ou quando tinha um alto volume caía, aquele bug da plataforma que o fabricante não resolvia. Então a gente entrava nesses cenários. E é muito assim, nessa vivência nasceu a OPA em si, há 13 anos, né? E antes da gente falar, né, puxei um pouco de tecnologia, mas antes da gente falar de tecnologia, conta um pouquinho pra gente do que a Avanto é hoje no mercado. Eu, particularmente, tenho ouvido falar muito de compartilhamento, desde barco e aeronave é o que mais a gente escuta, né? Antes eu via isso, mas eu não tinha ali uma certeza de como executar, se funcionava, se iria ser um negócio fácil, né? Tipo, pô, você comprar ali um pedaço de um avião, de um barco, como que você consegue realmente usar aquilo? Será que dá certo, né? Confesso que eu tinha um pouco ali de preconceito. Não digo preconceito, mas eu tinha uma dúvida ali. E quando eu te conheci o pessoal que já utilizava Avanto e tudo mais, eu comecei a ver que é um mercado já muito conhecido e muito atrelado e muito maduro. Não é nada de aventureiro ou uma camadinha que você acaba fazendo para compensar ali o ter o avião, né? Então a gente chegava muito nessa linha. Tipo, realmente é um negócio totalmente seguro, estável, no qual eu considero hoje, quando eu converso com algumas pessoas e falo da Avanto, e falo do momento que a gente está na aviação, eu comento que é muito mais seguro para mim hoje viajar com a Avanto do que se eu tivesse um piloto próprio no qual, assim, não vou entrar nesse detalhe porque eu não sou profissional da aviação, mas no qual, pô, eu alinho com o piloto e se o piloto quiser voar em determinadas condições, o piloto vai voar. Na Avanto não, a Avanto tem 3 camadas de segurança, você tem que validar seu item. Então, assim, eu me sinto muito seguro quando eu utilizo o Avanto numa forma geral, justamente por conta desses itens. Eu sei que são regras ali já padronizadas que vocês impõem, que às vezes a gente fica meio, né, querendo dar uma forçada para não acontecer, mas de uma forma geral, eu ouvi uma frase uma vez que me chamou muita atenção, que na aviação executiva, ele é o transporte mais rápido para quem não tem pressa. Pensando em segurança, isso daí é uma forma que a gente vê que a Avanto tem muito. Então conta pra gente como que tá a Avanto no mercado e fala um pouquinho do Epic também, que é um avião novo que chegou, na qual a gente adquiriu com vocês também, a gente tá apaixonado por ele. Conta um pouquinho. Sabe que essa história da economia compartilhada, né, João? Assim, volta no ponto, quando a gente começou lá em 2011... era e ainda mais atrás, em 2003, era uma indústria quase que incipiente. Mas eu acho que a própria mudança de mentalidade, de cultura, da forma de pensar das pessoas, foi muito favorável para nós e para essa indústria do compartilhamento como um todo, né? É inegável que o surgimento de negócios como o Uber, o Airbnb e tantos outros que usam desse conceito de economia compartilhada nos ajudou bastante, né? Mas a tese de qualquer negócio de economia compartilhada está no fato que
tem uma quantidade grande de ativos que custam muito dinheiro para você comprar, muito dinheiro para você manter e são subutilizados. Que é o caso típico de aviões e helicópteros. É impressionante, né? E antes da gente começar a nossa operação, a gente fez uma pesquisa de mercado que nos disse que a maioria dos proprietários de helicóptero voam até, e é até, tá? Não é na média, 100 horas por ano, e os de aviões 150 horas por ano. Então, se você pensar o quanto custa um avião, quanto custa um helicóptero, tanto para comprar quanto para manter, para essa quantidade de horas, você tem uma equação econômica que não para de pé. Então, tem todo sentido você encontrar um modelo, uma solução que otimize os ativos. E daí que vem esse negócio da propriedade compartilhada e tantos outros do segmento da economia compartilhada. Então, assim, resolvida a questão econômica, vem aquela questão do uso, né? Porque a grande dúvida das pessoas, quando se deparam com essa oportunidade, é exatamente: e quando eu precisar? Como é que vai ser, né? Como é que funciona esse negócio? Será que eu vou ter o avião? Será que eu vou ter o helicóptero quando eu preciso? Então, dentro desse nosso modelo de negócios, e por incrível que pareça, ele é muito baseado em estatística, em modelos matemáticos. A gente garante que sempre que o cotista da aeronave pedir a máquina para usar, ainda que aquela específica que ele tenha a fração, e diga-se de passagem, aquela específica que ele tenha a fração, ela só é importante no momento de comprar e vender a cota, não estiver disponível, terá uma outra aeronave similar ou, eventualmente, você pode até ganhar um upgrade ao custo operacional da turma, você vai voar. Então, essa feature do negócio, do serviço, de você ter sempre uma aeronave à sua disposição, eu acho que é um dos elementos mais fortes que alguém deveria considerar na hora de tomar a decisão de ou comprar a própria máquina ou ir para uma solução de compartilhamento como a da Avanto. Porque mesmo que você tenha um avião próprio, e você sabe disso porque você teve o teu antes, o teu avião não está disponível 365 dias do ano, 24 horas por dia. Porque ele vai para manutenção, porque o piloto tem folga, férias, problemas de saúde, problemas familiares e assim por diante. Então, de fato, você tem uma solução que te custa menos e, além disso, te entrega uma disponibilidade total, você começa a criar uma proposta de valor que é muito, muito poderosa, né? E tudo isso vem acompanhado do que você descreveu também, que é nenhuma dor de cabeça, né? Nenhuma dor de cabeça para administrar o ativo e nenhuma preocupação e dor de cabeça com a segurança de voo. Por mais que você, tendo a sua própria aeronave, contrate um super piloto, geralmente esse cara ele é muito bem preparado para voar. Não necessariamente ele entende de logística, não necessariamente ele entende de manutenção e de todas as outras coisas que envolvem você operar um avião ou operar um helicóptero. Então, você está numa estrutura de uma empresa aérea, de uma companhia aérea, porque no final do dia a Avanto é uma companhia aérea, né, que ela atende a um grupo seleto de pessoas, a um clube de proprietários ou coproprietários de aeronaves. Tudo aquilo que a gente tem na nossa estrutura para operar é similar ao de uma companhia aérea. Nada diferente. Então, de fato, você ter um especialista para cada coisa, você ter 2, 3 camadas de validação de um voo antes dele decolar, eleva o nível de segurança da estrutura e, obviamente, diminui a dor de cabeça ou zera a dor de cabeça de quem é o usuário do sistema. Cara, e assim, eu realmente posso comprovar isso que você está dizendo, porque a gente tem usado, né? E muito interessante também que quando você está fora desse mundo, a questão é muito assim, será que eu vou usar? Ou, pô, eu não tenho hoje demanda para essa utilização? E a gente começou... Para adquirir, assim, a gente fez um estudo, a gente já vem conversando há bastante tempo, né? Desde que a gente se conheceu há quase 2 anos, mais ou menos, né? A gente vem falando sobre isso e a gente vem estudando o momento certo de fazer, né? De eu sair da outra aeronave que eu tinha aqui, que era o Cirrus, e a gente entrar nesse modelo novo, né? E quando a gente colocou para dentro de uma camada estratégica na qual a gente tem alguma necessidade de agendas fora de São Paulo para visitar cliente, para fazer reunião, para escalar mais o negócio, e você passa a ver que você tem essa demanda, é impressionante como você quer usar. Porque a gente, no mês que a gente fez a aquisição, sei lá, a gente usou 4 vezes, 4, 5 vezes. Então, é impressionante mesmo como você se liberta e fala, porra, tem um mundo aqui no qual eu não conhecia e eu passei a ver e fazer sentido. Então, é muito legal isso que a aviação, ela entrega. A gente tem uma história bacana também com projetos de digitalização, com a Avianca, com a Azul, a gente fez bastante projetos sobre isso, a gente trabalhou muito com a Amadeus, que é uma plataforma muito utilizada também na parte aérea, fizemos integrações com outras plataformas também ali, de uma forma geral. Teve até para uma companhia aérea que a gente desenvolveu num tablet,
para 150 aeronaves, mais ou menos, para que o comissário de bordo fizesse todo o registro no tablet em si. Antes, não sei como está hoje, mas antes era necessário, por lei, né, pela ANAC, fazer o registro manual e escrito, mas a gente tinha um tabletzinho para ajudar e auxiliar aquela manutenção, para descrever que uma cadeira está quebrada, para descrever alguma ocorrência que tenha acontecido durante o voo, ou até mesmo uma alimentação de determinado passageiro mais prime, ou alguma coisa do tipo. Então a gente fez, eu lembro que a gente embarcou essa solução dentro do tablet e a gente vendeu esse tablet fechado. Foi bem bacana, assim. E eu sou bem apaixonado por esse mundo, apesar de ter demorado um pouco para entrar nele. No começo da UPA, a gente fez uma conversa com algumas empresas dos Estados Unidos para importar alguns aviões experimentais. Eu lembro disso, que eu vejo alguns e-mails antigos, uns amigos comentam, porra, João, realmente se a gente tivesse ido para frente, naquela época talvez tinha nascido uma empresa legal, porque hoje em dia o número de aviões no Brasil cresceram muito. Eu lembro que a comparação estatística que a gente fez na época foi o número de aviões que tinham, tanto experimental quanto executivo, comparado com os Estados Unidos. Assim, tipo, o número era, não vou lembrar de cabeça agora, mas era muito maior, assim, tipo, 15 vezes a mais. A gente falava, pô, o Brasil, economicamente falando, dentro de alguns setores e algumas regiões, não tem como, com o passar do tempo, isso passar a ser algo a ser utilizado com mais frequência aqui no Brasil, né? Me conta uma coisa, eu vi recente uma reportagem sobre helicóptero, né? São Paulo realmente é a cidade que mais tem helicóptero, ganha de Nova York? Como que é isso, cara? Como que você enxerga? São Paulo é disparadamente a cidade com mais helicópteros no planeta. Tem duas razões para isso. A primeira é que, obviamente, São Paulo é uma cidade com um poder econômico muito grande, né? Uma das metrópoles mais ricas do planeta. E segundo, porque São Paulo é uma cidade muito amiga do helicóptero. Não tem nenhum outro lugar, nenhuma outra grande cidade no mundo que tenha a quantidade de helipontos que São Paulo tem. Você tem, a gente brinca que tem algumas avenidas que tem tantos helipontos quanto paradas de ônibus, né? Então, isso é um privilégio para nós. E, de fato, você tem uma facilidade de pousar e decolar dos edifícios aqui em São Paulo que é única também, né? Para você ter uma ideia, São Paulo é a única cidade do planeta que tem um controle de espaço aéreo específico para helicópteros. Nenhum outro lugar do mundo tem isso. É fantástico, né? Se você pensa em Nova York, que todo mundo sempre visualiza como a cidade dos helicópteros, e ela é a segunda, mas um segundo muito longe, você tem basicamente 3 pontos de pouso em Manhattan. Então não é tão fácil assim você se deslocar dentro da cidade de Nova York de um lugar para outro. E nem você vir de fora para pousar em Nova York. Então, certamente você vai precisar de um deslocamento em solo quando você chega em Manhattan. Sim. Aqui não, aqui muitas vezes você pode pegar um elevador para cima, subir no heliponto do teu edifício comercial e pousar em outro lugar que vai ter um heliponto também. Então você basicamente não tocou o chão para você ir de um lugar para o outro. É um privilégio. É verdade, cara. Aqui no escritório mesmo, a gente está no WTC, eu tenho tanto o heliponto do próprio WTC que fica no Sheraton, como poderia usar também do lado no Hilton aqui do Cenu, que também tem um heliponto ali. E na região, vários outros também que facilitariam, né? Realmente é uma facilidade, né? Geralmente a gente pensa assim, é porque o trânsito de São Paulo colabora com isso, mas na verdade, quando a gente olha as grandes capitais, o trânsito também é terrível, até muito pior do que São Paulo, né? Se a gente pega as grandes capitais do mundo, o trânsito é impossível de qualquer jeito, né? Ô João, você brincou que o avião e o helicóptero são o meio de transporte mais rápido para quem não está com pressa, né? E é verdade isso, mas é menos verdade quanto mais sofisticada a aeronave, né? Então, se você sai de um Cirrus, por exemplo, para um Epic ou para um jato, ou de um helicóptero visual para um helicóptero por instrumento, menos vezes você vai ficar no chão. É óbvio que tem momentos onde a meteorologia não te ajuda e ela não te permite decolar. E, de fato, uma das coisas que a gente cuida muito é que, nessa situação, todos esperem até que as condições melhorem, né? Mas o legal do compartilhamento é que com o mesmo dinheiro que você gasta para ter um avião mais simples e menos sofisticado, você acessa uma aeronave mais moderna, com mais recursos e que vai te permitir voar mais vezes, né? Então, acho que essa é uma das grandes vantagens do compartilhamento também. Você traz a valor presente equipamentos que, eventualmente, você teria que esperar um pouquinho mais na tua jornada de conquistas materiais para atingir. Não, com certeza. A gente já tem um tempo de demora muito maior para conseguir comprar essas 2 aeronaves que a gente comprou com vocês, se não fosse essa forma de compartilhamento, isso não tenho dúvida. Hoje a gente tem 2 máquinas ali, que, um Epic e um B4, que, são
aeronaves espetaculares e a gente consegue ter essa utilização o tempo todo. E o que é legal é assim, a gente tem um volume de horas, né, dentro desse quadro ali de utilização da cota que a gente compra, mas como aquilo que você disse, né, você consegue também, através desse contrato de administração, fornecer a possibilidade de um upgrade ou um aumento de eu utilizar a quantidade de horas do que eu já tenho. Então, realmente, você acaba tendo um custo maior em determinado momento se você quiser usar mais. Mas dentro daquele teu padrão de uso no qual você já estabeleceu, é aquele valor que você já está setado a pagar. E quando a gente compara isso para o custo real mesmo do avião em si, é infinitamente menor, né? Então, assim, viabiliza muito a entrada de executivos e empresários dentro desse mundo, né? Você comentou com relação à parte do avião, dos Cirrus, né? Que ali, às vezes, acaba tendo uma limitação, e foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Algumas vezes eu tinha o Cirrus, foi um dos pontos que me motivou também fazer essa mudança de aeronave. Eu acho o Cirrus um avião excelente, assim. E mesmo. Me atendeu muito, acho, super seguro. Acho que quando a gente pesquisa isso no mercado, você vê que eles conseguiram trazer uma parte ali no monomotor bem controlado, né? Com treinamento dos pilotos e tudo mais. E o Brasil também tem um belo consumo dele. Mas pelo que eu pesquisei... E muita tecnologia embarcada também, né? Assim, é um avião pro porte dele que tem muito mais tecnologia do que a maioria, e inclusive equipamentos de navegação que são similares a de um jato. Então, de fato, em termos de segurança, é um belíssimo avião. E assim, o que eu percebi é que nas vezes que eu não consegui usar, que foi um pouco que me deixou um pouco chateado, é muito porque no Brasil esses aviões acabam não tendo radar ou não tendo algum equipamento que... Fora do Brasil, ele já não vem nele, porque fora do Brasil você tem muito mais, pelo menos que eu estudei e que me falaram, até era legal se você complementar aqui, mas é que você tem muito mais apoio em terra para as aeronaves nos Estados Unidos, por exemplo, do que você tem aqui. Então, aqui o avião depende muito de alguns canais e depende da própria aeronave. Lá você tem muito mais informação chegando nos aviões, no qual o Cirrus consegue operar muito melhor. Então, não necessariamente ele vai precisar do radar ali para chegar em alguns lugares. Eu tenho um amigo que mora em Miami e ele, direto ele mesmo, ele pilota e ele vai com o Cirrus para Bahamas, para o Caribe, numa forma geral ali, no final de semana. Então, eu acho esse aspecto do avião, o proprietário pilotar, muito legal. E é um pouco do conceito do Epic também, né? Eu vejo que o Epic é um avião ali que foi preparado também para o proprietário, se eu não me engano, pelo que eu estudei um pouco. Eu cheguei a fazer algumas aulas com um profissional para tirar ali a carta de piloto privado, né? Mas acabei não tendo tempo para continuar, mas, pretendo ali, sei lá, em 1 ano e meio, 2 anos, conseguir ter essa carta também, porque, é um negócio fantástico. Não tenho totalmente o desejo de pilotar sozinho e viajar, mas sempre com o piloto do lado, mas é algo que possibilita, né? Então, esses aviões trazem essa tecnologia forte para facilitar ali esse voo, né? É verdade. Nos Estados Unidos, a cobertura do radar satélite, como a gente fala, é bem maior que aqui no Brasil. Essa tecnologia, por um acaso, até chegou aqui no final do ano passado, mas ela ainda não abrange todo o território nacional. Muito interessante essas novas tecnologias que estão sendo embarcadas nas aeronaves, porque elas vão conectando o que tem de mais moderno em telecomunicações enfim, no mundo da tecnologia mesmo com o voar, né? Então, de fato, isso é uma coisa que a gente ainda está avançando por aqui. Mas tem uma outra coisa também que eu acho que é tão importante quanto, que é a questão do que você consegue fazer com o avião. Então, no comparativo do Cirrus com o Epic, o Cirrus é um avião não pressurizado. Por isso, ele não consegue voar tão alto quanto uma aeronave pressurizada. E no final do dia, o que isso significa? Significa que você não consegue fugir das formações de nuvens, né? A maioria das formações de mau tempo, elas acontecem entre 10 e 25 mil pés. Acima de 10 mil pés, você só consegue voar se você tiver uma aeronave pressurizada, porque já não tem ar suficiente na atmosfera para alguém respirar naturalmente. Então, um avião que voa acima das nuvens é um avião que vai te entregar mais opções de voo, porque você atravessa a camada de mau tempo num lugar onde ela não esteja tão desfavorável assim,
e daí em diante você voa por cima das nuvens, literalmente, né? Por cima dos problemas. E é o caso dos jatos, é o caso de alguns turbohélices e é o caso do Epic, né? Muito interessante a história do Epic, porque foi uma adição relativamente recente para a Avanto. A gente recebeu os primeiros Epics no ano passado. A gente fez uma encomenda muito grande, né? Nós encomendamos 34 aeronaves para chegar ao longo dos próximos anos. Para você ter uma ideia do tamanho da aposta que a gente fez, a frota hoje da Avanto administrada é composta de 45 aeronaves entre aviões e helicópteros. Então, só com o que já tem comprometido de chegada de Epic, a gente vai mais do que dobrar de tamanho, né? Exatamente. Se você somar as outras aeronaves dos outros modelos que também vão chegar ao longo dos próximos anos, a gente já tem uma frota que vai ser o dobro do que de hoje em poucos anos, né? Então, e por que isso, né? Qual que foi a grande aposta, o grande convencimento nosso? Em quanto tempo, Rogério, para chegar a esses 35? A gente tem comprometido chegar a 4 por ano, que podem aumentar dependendo da velocidade de venda das próprias cotas, né? Perfeito. E por que isso? A gente, no ano passado, resolveu fazer um projeto de expansão geográfica, onde a ideia é levar a Avanto para outras cidades, né? A Avanto hoje opera São Paulo, Rio de Janeiro, que foram as praças onde a gente operou por muitos anos. E aí, no ano passado, no primeiro movimento de expansão geográfica, nós abrimos uma base em Goiânia também. Na verdade, no que a gente chama de corredor GAB, né? Goiânia, Anápolis e Brasília. Então, nós temos clientes já hoje dessa base que moram nessas 3 cidades. São cidades muito perto uma das outras. Pra você ter uma ideia, Goiânia e Brasília voando são 20 minutos. Então, é muito fácil você atender pessoas que moram em qualquer uma dessas cidades com aeronave baseada em Goiânia. Tanto quanto aqui em São Paulo também, nós atendemos clientes até Ribeirão Preto com aeronaves baseadas em São Paulo de uma maneira muito fácil. Mas enfim, a ideia foi fazer essa expansão geográfica. E aí, na hora que a gente foi estudar qual era a aeronave ideal para fazer isso, o primeiro pensamento foi, especialmente quando a gente vai para o interior do Brasil, as distâncias a serem percorridas são maiores, portanto, deveria ser um avião e não um helicóptero. E aí, dentro dos aviões que a gente já operava, o pensamento primeiro foi, vamos usar o Phenom 100, que é o nosso jato de entrada. Mas quando a gente estudou comprimento de pista, necessidade de distâncias a serem percorridas, a gente rapidinho descobriu que o jato não ia resolver o problema. Especialmente porque quando a gente vai para o interior, maior é o índice de correlação das economias regionais com o agronegócio. Então, você ainda tem a possibilidade de operar com um turbohélice numa pista de terra, coisa que com jato você não consegue. Então, somando tudo isso, a gente entendeu que os jatos que a gente operava na época não iriam resolver o problema e, portanto, precisava escolher um modelo novo de aeronave. Estudamos N possibilidades de turbohélice até que a gente se deparou com o Epic. E por que o Epic, então, no final das contas, né? O Epic é um avião que voa a 34 mil pés, ou seja, acima das nuvens, 330 nós, que dão mais ou menos 600 km por hora, que é a velocidade de um jato, com um alcance muito maior que os jatos de entrada. Então, o Epic tem um alcance de quase 3 mil quilômetros. Para te dar um exemplo, o Phenom 100 tem um alcance de 2 mil quilômetros. Então, ele tem um alcance 50% maior que o do Phenom 100. E idem para os outros aviões dessa categoria. Se você pegar o Cirrojet, se você pegar o jato da Cessna e assim por diante, todos eles vão ficar ali nessa faixa de 2 mil quilômetros de alcance. Então, o Epic tinha um alcance bem maior. Com a facilidade de operar em pista curta, que é outra característica dos aeroportos do interior do Brasil, e com a vantagem de você ter um custo operacional muito baixo, né? Muito mais baixo do que seria um jato. Então, voltando nesse paralelo que a gente está fazendo com os Cirrus, né? O custo por hora do Epic é maior do que os Cirrus, mas quando você faz a conta do custo por quilômetro, dado que a velocidade de voo do Epic é muito maior, o custo por quilômetro do Epic chega a ser equivalente ao dos Cirrus. Então, ou seja, você tem um jato a um custo operacional de um avião monomotor pistão. Então, de fato, é uma combinação muito, muito boa, né, de atributos e qualidades. E por isso que o Epic está fazendo o sucesso que ele está fazendo. A gente mirou para o interior, mirou para uma operação de agronegócio, mas um monte de cliente nosso aqui de São Paulo acabou adotando o Epic como aeronave ideal para fazer voos também. Eu cheguei a fazer essa conta que você comentou e eu cheguei num padrão que é o seguinte, o Epic ele acaba sendo 60% a 75% do valor mais alto do que o custo operacional dos Cirrus. Mas quando você coloca ele dentro de uma longa distância, esse valor vai diminuindo. Então, realmente, se você for pegar aqui o Epic no modelo, na configuração que vocês estão trazendo, ele atende 4 passageiros. O Cirrus tem uma limitação em 3. Mesmo se eu pegar o Gran ali, que vai ser uma criança junto, eu não vou ter
especificamente homologado para 4 passageiros adultos, né? Então, quando você joga para isso, você fala, pô, o Epic realmente é um avião que traz uma possibilidade de voos muito mais longos, porque ele é pressurizado e voa quase 40 mil pés, né? 34 mil pés. Então você tem, e também é um avião muito rápido, é quase um jato, igual você colocou. Então, pra gente trouxe uma possibilidade de locomoção muito grande, né? E Rogério, 2 curiosidades, se puder falar desse ponto aqui. A gente teve uma época também uma cota compartilhada de um Phenom 100, o que acabou inviabilizando ali um pouco a utilização, porque a gente está muito próximo aqui de Congonhas, então o aeroporto de Congonhas para a gente é muito fácil de usar, e até mesmo o Campo de Marte um pouquinho mais ali, mas o Phenom 100 ele não acaba podendo sair full tank de Congonhas. E o Epic, por exemplo, a gente consegue. Então, por que tem essa diferença? Por que houve essa restrição no aeroporto de Congonhas com relação ao Phenom 100? Há uns anos atrás, o aeroporto de Congonhas foi privatizado, né? Acho que teve um desalinhamento do uso do aeroporto para aviação executiva com os planos da concessionária atual. Então, uma das coisas que mudaram depois que o aeroporto foi privatizado é que e não me pergunte qual foi o critério, tá? Eu tô só repetindo a regra, porque eu não consigo entender. Aviões com envergadura de asa abaixo de 14 metros ficaram proibidos de usar a pista principal do aeroporto de Congonhas, que é uma pista de 1.800 metros, contra a pista auxiliar, que é a alternativa que esses aviões têm de operar em Congonhas hoje, é uma pista de 1.450 metros. E aí, o que aconteceu? Aeronaves que precisam de mais pista para decolar passaram a ter a capacidade operacional restrita, porque assim, quanto mais peso você está levando na sua decolagem, mais pista você precisa. Então, quando você saiu de uma pista de 1.800 metros para uma pista de 1.450 metros, você diminuiu a sua capacidade de carga. Então, para levar a mesma quantidade de passageiros, você tem que diminuir o combustível. Quando você diminui o combustível, você diminui o alcance. Essa foi uma das razões pelas quais aviões da categoria do Phenom 100 ficaram impossibilitados de operar na capacidade plena em Congonhas. Ao passo que o Epic, como eu falei, aí entra a similaridade com as pistas do interior do Brasil, opera com full tanque e full packs em 700 metros, ele em meia pista ele já está decolando da pista auxiliar de Congonhas, então ele não tem limitação. Que é o caso do Phenom 300 também. O Phenom 300, como ele tem uma potência gigante, ele consegue operar full tank e full packs da auxiliar de Congonhas sem nenhum problema. Então, acabou que o Phenom 100 ficou meio exprimido dentro dessas opções e deixou de ser um avião tão atraente para quem decola de Congonhas. E um ponto legal também, Rogério, que nesse quesito, né, de comparação entre qual a melhor aeronave... E aí é um ponto muito legal na questão do compartilhamento, dentro desse contrato, né, de aquisição que a gente fez, né, a gente adquiriu uma fração ali do Epic e uma do B4, mas foi possível, né, que nessa negociação a gente incluiu algumas horas de uso do 300, do Phenom 300, que é um baita avião, consigo ali levar, acho que 9 passageiros, se eu não me engano, 9, né? E quando a gente compara para uma distância mais longa e você traz para 9 passageiros, praticamente você está cortando pela metade esse custo, né? Porque você está levando uma carga muito maior. E numa distância maior você tem esse cálculo muito reduzido. E o compartilhamento em si possibilita isso, porque eu não tenho o custo geral de um 300, mas eu tenho horas para ser utilizadas, e se esse meu volume de horas ultrapassar, eu também posso adquirir um pouco mais, num valor mais alto, mas eu consigo utilizar, né? Muito mais barato do que eu ir para o mercado e fretar um jato desse tamanho. Sim. E a gente já tem utilizado, a gente utilizou algumas vezes, e, cara, é impressionante como funciona muito bem isso. Conta um pouquinho para a gente como que é essa logística, ou essa estratégia toda do compartilhamento, quando a gente fala dentro dessas aeronaves tão completas, né? E que a gente está falando aqui de um Phenom 100, a gente está falando de um Epic, de um Phenom 300, e até mesmo quando a gente vincula ali pro helicóptero, né? No nosso caso, a gente adquiriu o que funciona melhor para a gente, o B4, mas você também tem B2, B3, você tem Agusta, Gran Agusta, se eu não me engano. Uma vez eu peguei um Agusta e chegou um Gran Agusta. Ganhamos esse upgrade, né, para ir para o litoral norte aqui, pagamos pelo Agusta normal, né, então e voamos ali de Gran Agusta. Conta um pouquinho para a gente, cara, como que funciona isso? Cara, eu acho que essa é uma das coisas mais legais do compartilhamento.
E vou te explicar como é que funciona para poder depois falar especificamente da tua pergunta. Como é que é na prática, o modelo do compartilhamento? A gente divide as aeronaves em cotas, em frações, e o tamanho da fração vai depender do modelo da aeronave. Então, nos helicópteros aqui em São Paulo, a gente divide em até 20 cotas e nos aviões em até 6 cotas. E aí, cada uma dessas cotas vai te dar o direito de voar uma determinada quantidade de horas por ano. Então, no caso dos helicópteros, essa cota de 1/20, 5%, te dá direito a voar até 60 horas por ano, e no caso dos aviões, a cota de 1/6 te dá direito a voar até 100 horas por ano. Então, você, dependendo do que você precisa, pode ter uma cota, 2 cotas, ou até uma combinação, como é o caso de vocês, de cotas de avião e de helicóptero. E o que é o legal disso? Que quando você tem o combo, como a gente chama, você soma os direitos de uso das aeronaves. E, como eu falei, você tem a garantia de atendimento nessas máquinas sempre que você pede com antecedência contratual, que são 6 horas para os helicópteros e 48 horas para os aviões. Então, ou seja, é super razoável, dificilmente você conseguiria decolar, mesmo que tivesse a tua própria aeronave com uma antecedência menor do que essa, e tem o uso garantido, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas do compartilhamento. E também o fato de você poder acessar as outras aeronaves da frota. Então, você vai escolher aquele modelo de aeronave que te atende em 80%, 85%, 90% da sua demanda. É impossível você ter um único modelo de aeronave que te atende em 100% das vezes. Mas como você tem acesso às outras aeronaves da frota, numa condição de preço muito diferente do que seria você ir a mercado fretar, você ainda tem esse bônus, né? Óbvio que você vai voar na medida da disponibilidade, porque a preferência de uso é sempre do cotista daquela aeronave, mas como a gente já administra uma frota grande, não é difícil ter uma máquina disponível para você quando você precisa, né? De um modelo diferente da sua. É verdade. A gente já utilizou algumas vezes e deu certo. Inclusive, também o upgrade ele é muito bom, né? Recentemente, voltando aqui de uma viagem também de Epic, foi necessário utilizar o Epic e vocês alteraram para o 300 fazer o retorno de Trancoso para São Paulo. Então, pô, ganhou ali também uma perninha. Cara, fantástico essa questão do compartilhamento, você possibilitar a utilizar todas as aeronaves dentro do quadro que você possui, né? Claro, com disponibilidade, mas cada vez mais vocês vão aumentando esse volume de aeronaves, a disponibilidade ela se torna muito maior, né? Que eu acho que é o grande desejo de vocês ali para os próximos anos, né? Com esse crescimento todo que vocês estão deslumbrando e se estruturando, né, cara? E vamos falar um pouquinho aqui de tecnologia em si, porque cada vez mais você aumentando o número de aeronaves e você aumentando o número de cotistas, né, e de novos donos ali de frações, você tem uma necessidade de processamento disso e de atendimento a essa galera muito forte, né? A gente sabe aqui, porque a gente está apoiando vocês nessa transformação digital como um todo, mas algumas frentes que vocês estão trabalhando que é bem legal, por exemplo, atendimento automatizado via WhatsApp ou até mesmo atendimento personalizado daquela cota específica, utilizando ali algumas formas de automação e IA. E a gente também vê, cara, quando eu analiso junto com o time técnico, aquela necessidade grande que vocês possuem de cada vez estar utilizando uma arquitetura escalável, uma arquitetura já que possibilita você crescer em volumes de dados, porque numa forma geral não é somente você escalar em número de usuários, porque dificilmente você vai ser uma aplicação que você vai ter concorrência de usuários, mas você vai ter uma necessidade de processamento de inteligência por uma questão logística muito forte. Então, até mesmo para planejar qual é a melhor aeronave, pensando num helicóptero, por exemplo, para atender determinado cotista naquele momento, porque se o cara tá no Brooklyn, vou pegar um helicóptero que tá em Congonhas. Se o cara tá em Alphaville e eu tiver uma aeronave na região próxima ali de Osasco, eu vou mandar para lá. Então, a inteligência em si, acho que o grande desafio é você trazer essa inteligência de bucar esses slots em si e, ao mesmo tempo, passar transparência em atendimento, porque você lida com um público muito prime, né, numa forma geral. E a galera quer resposta muito rápida. E acho que você também deve ter um ponto geral, tanto de orçamento quanto de execução, porque a galera quer saber, às vezes, quanto tempo leva e quanto vai ficar um voo em determinado momento. E aí você tem que dar essa resposta antes de fechar, né? Claro que também tem a necessidade geral de quem já conhece, já usa muito, que o cara já sabe ali aquele padrão e vai solicitar. Eu olhando a arquitetura de vocês, como a gente fez um estudo recente, a gente vê esse ecossistema como um todo.
tanto de armazenamento dessas informações, quanto dessa forma de você solicitar. E eu vejo que essa transformação digital que está sendo feita, colocando o ambiente em nuvem, colocando isso num conceito de IA de processamento, né? E a gente vem cada vez mais olhando onde a IA vai entrar. Conta um pouquinho a tua visão, né, de expansão disso e uso da tecnologia, talvez começando ali pela parte de atendimento, né? Como que é o primeiro setor de atendimento que vocês estão vendo? Essa questão de você usar a tecnologia e todas as evoluções que estão disponíveis hoje no mercado, no negócio, é sempre um desafio muito grande, né? Então, uma das razões pelas quais a gente resolveu, de uma certa maneira, terceirizar essa gestão e tê-los conosco na jornada, é exatamente pelo fato de que, por mais que a gente estude, que a gente vá atrás de informações e das novidades, é impossível, não sendo esse o nosso core business, tá à frente e na vanguarda do que está acontecendo. Então, ter um parceiro para isso é super importante. A nossa ambição de transformação digital é enorme. O desejo é que a jornada da experiência do cliente ela seja digitalizada do começo ao fim. E isso envolve começar com um agente de IA e uma solução do estilo aplicativo dentro da ferramenta de comunicação primária hoje com os clientes, que é o WhatsApp. E eu acho difícil que deixe de ser, porque é muito conveniente, né? Vamos combinar que Sim. Você entrar no teu grupo de WhatsApp e fazer a solicitação do voo por ali é muito prático, é muito simples, tem pouca fricção, você não precisa, no limite, falar com ninguém, você simplesmente bota as informações lá e daí para frente o nosso time processa tudo. Só que do nosso lado tem o desafio de receber todas as informações que a gente precisa para planejar e programar o voo, tanto quanto ter certeza que o nosso cliente ele está fazendo isso de uma maneira simples, né? Então, usar ou automatizar essa conversa no WhatsApp para que a gente receba de forma assertiva origem, destino, quantidade e peso dos passageiros, se você vai levar bagagem, qual horário você quer decolar e todas as outras informações que envolvem você fazer o voo, né? Que tipo de comissaria você quer a bordo. Então tem um set de informações que são os mesmos sempre e que podem, por isso, ser automatizados, que é o ponto de partida da onde a gente está iniciando essa jornada de transformação digital. E pensa que essa informação que é imputada, que poderia ser num aplicativo, ela, de uma forma a otimizar o tempo e a velocidade de execução das tarefas que vem a seguida, pode ser automaticamente imputada no nosso sistema de operações, que por sinal também está sendo atualizado, e daí em diante, todo o processamento e planejamento do voo ser executado dentro dessa plataforma, as informações chegarem aos pilotos que vão executar os voos e que são os responsáveis por imputar os dados do fechamento do voo, né? Então, quanto tempo efetivamente levou de voar de A para B e preencher o diário de bordo, que é um documento oficial da aeronave também numa plataforma digital. E essas informações chegarem para o time de manutenção, que vai acompanhar as horas voadas das aeronaves e com isso eles poderem fazer todo o planejamento da execução das manutenções das máquinas, devolver essa informação para o time de logística, que sabe que a partir daí vai saber quantas aeronaves estão disponíveis naquele momento para serem alocadas e para montar a logística. Diga-se de passagem, a logística também é uma outra coisa que pode se aproveitar muito do avanço da tecnologia, né? Uma coisa é você fazer logística e combinar aeronave com cliente, com tripulante para uma frota de 45 aeronaves, outra coisa é você fazer isso para uma frota 3, 4 vezes maiores. A quantidade de combinações e a complexidade dessas combinações aumentam exponencialmente. Então, você ter um agente de inteligência artificial para te ajudar a pelo menos dar a primeira fotografia de como é que deveria ser a composição da malha naquele momento vai ser de grande valor. Então, quer dizer, em poucos minutos, olha quanta coisa eu falei que a tecnologia vai nos ajudar ao longo desse caminho. Tantas outras que eu deixei para trás também. Então, assim, tem realmente muitas e muitas coisas no lado da tecnologia, da transformação digital, que podem ser usadas dentro do nosso negócio, que no final do dia otimizam tempo, que é, como a gente sempre diz, o grande produto, né? A gente fala que, apesar de operar aviões e helicópteros, o nosso grande produto, o grande valor que a gente entrega para o nosso cliente é devolver tempo para a agenda deles, né? Tempo para fazer mais negócios ou tempo para curtir os momentos de lazer também, encurtando a distância do deslocamento, obviamente. Então, tudo aquilo que envolve otimização de tempo e devolver tempo para a agenda dos clientes,
a gente tem como missão e objetivo. E a digitalização e a transformação digital são fundamentais nessa tarefa, nessa missão. O que eu acho bem legal, assim, pegando a visão de tecnologia de vocês, é esse olhar de trazer uma facilidade e transparência para o usuário final, mas ao mesmo tempo pensando nas integrações gerais como companhia, né? Então vocês estão partindo ali dentro de uma plataforma para se tornar um omnichannel, uma forma geral, que você vai ter o acesso ao aplicativo, o WhatsApp, entre um painel, uma plataforma de uso ali do cliente final, até para trazer uma transparência naquilo que ele está solicitando, mas ao mesmo tempo facilitar essa comunicação e a utilização da aeronave, mas ao mesmo tempo aquele olhar de governança de TI dentro do ecossistema como um todo, para que você tenha uma padronização de tecnologia, que você tenha uma padronização entre os ambientes. Igual você comentou, né? Você tem várias camadas ali. Uma primeira camada é o atendimento da solicitação do voo. Depois você entra entre informar os pilotos sobre o voo em si, a quantidade de passageiros, o peso. Aí você entra dentro do hangar ou até mesmo do aeroporto que você vai utilizar para fazer essas liberações. Isso tudo são camadas de execução, né? E assim, são triggers ali que a gente precisa configurar que sejam feitas uma após a outra, né? E quando você olha para o mundo de tecnologia, dentro dessa automatização como um todo, você tem uma plataforma muito completa de negócio, que atualmente vocês já estão bem digitalizados, mas que a visão, numa forma geral, é transformar isso dentro de um produto muito encapsulado da tecnologia nova, que seria o quê? Aplicar a IA e ver como que a IA pode ajudar dentro dessas pontas, né? E aí a gente está falando desde o faturamento, é você olhar realmente se aquele grupo de cotista utilizou a quantidade de horas corretas, se você vai cobrar um valor a mais ou a menos, e se tem um espaço a mais ali para ele utilizar aquela aeronave ou não. Então, dentro dessa camada de regras de negócio, que daí é o teu principal diferencial perante os concorrentes, na minha visão, né? Que são os pontos estratégicos e chaves no qual você se diferencia dos demais. Então, nesse momento, a tecnologia também ajuda muito, porque essa parte você vai desenvolver dentro desse sistema. Esse item não é visual para quem está fora, que é o grande ponto talvez de dificuldade, que são suas regras de negócio, suas integrações entre os sistemas de uma forma geral, no qual você passa para o teu usuário final uma leveza e uma transparência, no qual ele acha tudo simples e tudo fácil, né? E é exatamente o que a gente mais acredita na OPA. É usar a tecnologia para orquestrar jornadas complexas, integrando o digital com o operacional em tempo real. E no caso de vocês, isso vai desde o primeiro contato com o cliente, passa pela gestão de disponibilidade das aeronaves, o planejamento do voo com o piloto, o aeroporto e a chegada até o faturamento. E isso é um ecossistema muito crítico. E é exatamente aí que a OPA atua. A gente entra quando o desafio é conectar todas essas pontas com performance, segurança, escalabilidade, garantindo que a operação continua fluindo enquanto a tecnologia evolui. E isso é o que a OPA mais faz, é construir plataformas transacionais de alta confiabilidade, com integrações com APIs externas, sistemas legados, fluxo de aprovações com workflows, billing, CRM, dashboards de dados em tempo real, e tudo isso sustentado por operações de alto valor, como as de mobilidade aérea, banco de dados de grandes redes de varejo. A gente olhando aqui, é muito bacana esse projeto e a gente vê realmente a transformação digital que vocês estão gerando nesse setor específico, né? Então eu vejo que, quando a gente olha para um benchmark, alguma coisa assim, para fazer essa produtização digital, né, como um todo, a gente tem pouquíssimas análise no Brasil, né? Vocês estão realmente referência. E aquilo que você comentou, para ser a vanguarda de tecnologia dentro disso, você ter que trazer um time interno seu para fazer isso, você acaba sendo uma outra empresa, né? Uma empresa de tecnologia e desenvolvimento de software e de inovação. Sim. E por isso que eu acho que a sua decisão é muito acertada em utilizar um parceiro de tecnologia, claro. Acertou ainda mais usar o PA, né? Óbvio, mas de uma forma geral é para ter essa possibilidade de ter uma empresa realmente pensando nisso o tempo todo. Que aí, da mesma forma no qual você entrega vários aviões para quem tem 1 ou 2 aparelhos, aeronaves, né?
a empresa de tecnologia, o teu parceiro, ela vai te entregar uma possibilidade de tecnologias muito maior do que especificamente só do seu negócio. Então, pegando, por exemplo, a UPA, a gente é bem agnóstico à indústria como um todo. Então, a gente tem soluções para grandes empresas de várias indústrias. Então, a gente tem várias torres aqui atuando. A aviação é uma delas, mas ao mesmo tempo a gente tem na parte de automotivo, a gente tem na parte financeira, a gente tem na parte de turismo. Então, que são vínculos ali que a gente consegue fazer para a tecnologia em si entregar o melhor para o negócio. Então, esse olhar como um todo, a conta fecha muito quando você utiliza ali um time específico e planejado para esse desenvolvimento. Claro que, né, você vai ter que ter um olhar muito grande para que esse time ele esteja dentro do teu negócio como um todo e ele identifique a melhor forma de trabalho, porque senão também, se for uma alocação simplesmente no teu caso específico, dentro desse cenário de transformação digital, você não vai ter o melhor de uma evolução do produto, você vai acabar tendo um tempo muito maior de entrega do software, entre outros pontos, aqui a gente vem conversando bastante sobre isso, mas assim, existe dentro dessa camada de empresas de tecnologia, já a indústria de software em si, de uma forma geral, algumas formas de desenvolver na qual a gente está aplicando. Então, é bacana que a gente está transformando uma indústria que funciona até tempos atrás num modo muito analógico, né, num offline ali, no qual, eu solicito a aeronave, vou ter a aeronave para uma digitalização completa, mas ao mesmo tempo colocando, tenho falado muito essa palavra, mas assim, colocando profundidade técnica mesmo nessa utilização. Então você já nasce, não é simplesmente criando casquinhas, você nasce já pensando numa plataforma na qual você quer ser referência e escalar cada vez mais. E o escalar que eu estou dizendo é escalar em nível de tecnologia, no qual você consiga trazer o teu negócio, a evolução do crescimento do teu negócio com tecnologia. É diferente de ter muito pensamento que é assim, que escalar é volume, ou volume de acesso, ou volume de usuários, e não é isso. Não necessariamente. Não necessariamente, pode ser também nesse caso, mas no caso de vocês como eu tenho uma plataforma na qual o meu negócio vai evoluindo e vai crescendo em tamanho e escala, é igual você falou, hoje vocês estão com 45 aeronaves, você já tem 35 novas chegando, então você está dobrando a tua capacidade operacional e ao mesmo tempo de negócio para atender esses clientes. E da mesma forma, a gente está vindo dentro de uma geração de pessoas que estão cada vez mais tecnológicas, cada vez mais na tecnologia, então você também entra nessa camada, né? Então, trazendo para o nosso conceito, eu vejo, muito legal esse projeto como um todo. Além de ser muito sexy falar de aviação, a gente, de uma forma geral, a gente passa por uma dificuldade muito grande que tecnologia e TI, ninguém quer falar muito, apesar que tem mudado muito nos últimos tempos. Você já viu aquela frase, smart is the new sexy? Sim. Eu acho que entra perfeitamente no que você está falando, assim, não tem nada mais smart do que o mundo da tecnologia, né? É interessante te ouvir falar, cara, porque de fato são muitas perguntas, né? A primeira pergunta é como a tecnologia pode ajudar no meu negócio? E a resposta, ela vem mudando muito rápido, né? Porque as possibilidades, elas aumentam. Então, você ter alguém que olha outras indústrias, que enxerga múltiplas soluções, que acaba tendo acesso a melhores práticas de vários negócios de naturezas distintas, é muito rico, né, nesse sentido. Então, fica mais fácil responder essa primeira pergunta, que é como a tecnologia ajuda no meu negócio. Depois eu devo desenvolver a solução dentro de casa, eu devo contratar uma solução de fora, eu devo fazer um mix das duas, e no nosso caso a resposta é essa, é fazer um mix das duas. E aí vem mais uma pergunta, né? Até que momento do meu processo eu faço a desenvolvimento em casa? O que eu contrato de fora? Como é que eu conecto tudo isso? E como é que eu faço o link de ponta a ponta dessa jornada, dessa transformação digital? Então, são muitas coisas que a gente precisa estar atento e obviamente que não dá para responder tudo isso sozinho. Não mesmo, cara, definitivamente. O que eu acho legal desse ponto que a gente acabou entrando para quem estiver ouvindo, né, e querendo saber mais de aviação de uma forma geral e também entender que o olhar de vocês para a tecnologia, ele é necessário, é bacana porque às vezes as pessoas não têm uma visão real dessa complexidade toda e dessa necessidade de utilização de tecnologia.
dá uma impressão que é coisa muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples. E, na verdade, quando a gente tangibiliza isso ou materializa isso numa forma geral de uso, a gente vê que as possibilidades de expansão são muito grandes. E isso daí causa muita dificuldade em muitos negócios. Então, cara, parabéns pelo toda a estruturação que vocês vêm fazendo, tanto da entrega mesmo do teu core business, quanto também o olhar de evolução de negócio e de tecnologia. A gente tem acompanhado com vocês de perto. É um prazer estar com vocês nessa jornada e, ao mesmo tempo, muito legal a gente poder utilizar dentro do produto de vocês, porque é um produto que a gente consome muito e a gente cada vez mais quer consumir como um todo, né? Então, parabéns por essa jornada. E comenta um pouco, Rogério, também aqui para a gente encerrar, para quem quer conhecer esse mundo de aeronaves compartilhadas, ou esse mundo executivo de uma forma geral, como que você identifica, o que vocês falam que é o primeiro momento ali? Será que é o meu momento ideal? Quero entender um pouquinho melhor. Como que eu faço? Qual que é a tua visão de momento de vida? Olha, a gente fala que para alguém ser cliente da Avanto precisa de três atributos, né? O primeiro obviamente, estar no momento de capacidade econômica, de capacidade financeira para consumir o serviço da aviação executiva. O segundo é ter a demanda para utilizar as aeronaves. E a boa notícia é que eu acho que a demanda todo mundo tem, né? Basta pensar na rotina do dia a dia que você vai descobrir que você usar um avião ou um helicóptero para ajudar na agenda vai ser uma super ferramenta. E o terceiro é ter uma certa cultura aeronáutica, sabe, João? Porque para você ter uma ideia do quanto a aviação te ajuda no teu dia a dia, você já tem que ter experimentado isso em alguma medida, né? O compartilhamento, ele é recomendado para quem tem uma demanda recorrente de uso. Para quem a demanda é pontual e está no começo dessa jornada, tem outras maneiras de você voar privado. Então, eventualmente, você precisa passar pela experiência de voar com um amigo na aeronave dele, ou ter usado um serviço de fretamento em algum momento, até que essa demanda ela passe a ser recorrente, fazer parte com mais frequência do dia a dia, e aí é a hora boa de procurar a Avanto para isso. E a Avanto está nas redes sociais, ela está na internet, a gente tem o nosso site, nosso Instagram, o nosso LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. Então, qualquer maneira que alguém escolher para entrar em contato com a gente vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. É fácil chegar na Avanto, né? Para a gente ter mais informações. Muito legal, super fácil. Cara. Pô, Rogério, obrigado, cara, por ter compartilhado tudo isso. Eu aprendi pra caramba aqui sobre aviação, sobre a parte de compartilhamento. Eu acredito que quem esteja assistindo a gente também vai poder entender muito desse negócio, que é um negócio fascinante. E quando chegar a hora, poder adquirir uma cota de vocês. Obrigado pelo teu tempo e, pô, parabéns aí pelo negócio. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria, né? Dos dois caminhos, tanto em voar conosco quanto nos ajudar na jornada da transformação digital. Eu queria terminar dizendo que com a Avanto o momento de ter a sua própria aeronave chega mais cedo, né? O compartilhamento ajuda bastante nisso. E a gente consegue perceber que, no fundo, o que a Avanto faz para os aviões, a OPA faz com software, entregando performance, previsibilidade e confiança em cada jornada. Isso para cada cliente específico, trazendo transparência, inovação e tecnologia o tempo todo.